Idosa humilhada em aula de karatê mostra ser faixa preta e desmascara seu assediador. Maria sempre foi uma mulher de garra. Com suas rugas expressando histórias de uma vida intensa, decidiu que era hora de aprender algo novo. Aos 70 anos, matriculou-se em uma aula de karatê, cheia de entusiasmo e aquela pitada de rebeldia que temperava suas manhãs. Mas o que ela não esperava era a hostilidade que enfrentaria. O jovem instrutor, Lucas, um cara de 20 e poucos anos, não perdeu tempo em fazer da velha Maria seu alvo preferido. "Isso não é lugar para você, vovó", ele disse, rindo com seus amigos. Os outros alunos se juntaram a ele, seus olhares entre a curiosidade e a zombaria. Como se fosse um espetáculo de circo, Maria ficou humilhada. As risadas ecoavam como espinhos, ferindo sua alma. Mas algo se acendeu dentro dela, uma chama antiga que havia morrido há muitos anos. Ela não era apenas uma idosa frágil, ela era uma campeã de karatê, uma faixa preta que havia brilhado no passado. Após um incidente traumático que a fez deixar o dojo, ela se sentia impotente e abandonou o que mais amava. O medo a aprisionou. Mas agora, mesmo com o desprezo de Lucas, a ideia de resgatar sua antiga paixão a impulsionou. E assim, num momento de pura determinação, Maria decidiu se inscrever em uma competição local. Se Lucas acha que sou frágil, então ele não faz ideia do que é capaz, pensou, enquanto treinava nos horários em que as aulas do dojo estavam vazias. Cada golpe, cada movimento era um passo em direção à sua redenção. No fundo, ela sabia que estava não apenas lutando contra as risadas de Lucas, mas contra seus próprios demônios. Mas havia uma verdade obscura pairando no ar, como uma nuvem carregada de tempestade. Lucas, sem saber, carregava um peso ligado ao passado de Maria. Anos atrás, sob um véu de falsidade e sorrisos, ele tinha sido parte daquela fase escura de sua vida. Uma lembrança de assédio que a deixou marcada e amedrontada. A competição se aproximava. E o confronto inevitável entre os dois tornaria-se não apenas um embate físico, mas um duelo emocional explosivo que revelaria segredos há muito enterrados. Enquanto treinava, o suor escorria pelo rosto de Maria. O prédio do dojo, agora preenchido com ecos de passado e humilhação, parecia pulsar com a energia de desafios vindouros. O medo e a expectativa dançavam em sua mente, criando uma sinfonia de emoção que a deixava nervosa. O dia da competição se aproximava, e ela sabia que a luta que travaria seria mais profunda do que um simples combate. Seria uma luta pela honra, pela verdade e, mais importante, uma luta para enfrentar suas inseguranças. O coração de Maria acelerou. O que aconteceria quando ela finalmente revelasse sua verdadeira força? E mais assustador, como Lucas reagiria ao descobrir a mulher forte que ele menosprezara? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ai, me conta-nos. Comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Maria acelerou. O que aconteceria quando ela finalmente revelasse sua verdadeira força?
E mais assustador, como Lucas reagiria ao descobrir a mulher forte que ele menosprezara. No fundo, uma turbulência de emoções a envolvia, enquanto o dia da competição se aproximava. Mas algo inesperado estava prestes a acontecer. Era a manhã do evento. O dojo pulsava com a agitação de competidores e espectadores. Maria ajustou o kimono, respirando fundo. O cheiro do tatame limpo e a energia do local a energizavam. Era agora ou nunca. Enquanto ela caminhava em direção ao ringue, a correnteza de olhares a seguiu. Todos esperavam para ver a velha Maria no ringue. Mas o que aconteceu em seguida mudou. Koto! Logo antes de ser chamada para lutar, tumulto se formou na entrada. Um homem entrou, ofegante, com a pele pálida e os olhos arregalados. Era Marcelo, um amigo de Maria da juventude. Alguém que tinha praticamente desaparecido da sua vida. Ele parecia em choque. Maria, espera! Ele gritou, atravessando a multidão. Você precisa saber. É sobre Lucas. A tensão cresceu como uma tempestade iminente. O que Marcelo sabia? O que poderia ser tão urgente? Maria estremeceu. O brilho do dia do combate se apagou diante de uma revelação chocante. Ela se virou, buscando os olhos de Lucas. Ele estava ali, imortalizado em um sorriso arrogante que fazia suas tripas se revirarem. E, de repente, a verdade começou a se formar. Marcelo se aproximou, a respiração irregular. Maria, eu não consegui te procurar antes, mas Lucas não é quem você pensa que é. Ele não é só um instrutor. Ele é parte daquela noite terrível que você tentou esquecer. O silêncio era palpável. O rosto de Maria se contorceu. As memórias começaram a voltar. Risos, olhares vazios, o toque que a fez travar. Ele estava com aqueles caras que... Pare! Maria gritou, o eco da sua própria voz a esmagando. Você está dizendo que Lucas foi um deles? As pessoas ao redor começaram a murmurar. O clima mudando de hostilidade para um estado de confusão. Sim, e ele sempre soube quem você era. O que aconteceu? Ele te humilhou porque estava tentando esconder seu passado. Ele não quer que você lute. Ele tem medo do que você pode fazer. Marcelo insistiu, apanhando a mão de Maria, seu olhar cheio de preocupação. Os olhos de Maria se cruzaram com os de Lucas. A confiança que ela sentia desapareceu, substituída por um pânico. Você se lembrou? Você sabe? Lucas parecia mais nervoso do que nunca, a expressão em seu rosto mudando de deboche para preocupação em um instante. Maria, isso não é o que parece, não é? Ela se virou para a multidão. Um mar de rostos entrelaçados. Alguns com expressões de escândalo. Toda a dor que eu carreguei. Tudo que lutei para superar. E você ainda está aqui se divertindo à minha custa. O universo virou de cabeça para baixo. O clima quente e ensolarado do dia da competição transformou-se em uma tempestade de emoções. O que antes parecia um evento esperançoso, agora era uma arena de revelações obscuras. O rosto de Maria queimava. As palavras de Marcelo ecoavam como um sino que não parava de tocar. Você é um covarde! Maria gritou, a força emergindo de dentro. Se você achou que me derrubaria novamente, errou feio! A multidão emudeceu, pegos entre a expectativa e a revelação desesperadora. Lucas agora estava visivelmente abalado, seu mundo de arrogância começando a desmoronar. Maria percebeu que não era apenas sobre essa luta, era sobre todas as lutas que haviam sido lutadas em silêncio, em segredo, esperando por esse momento de gaslighting. Agora! A competição não é apenas contra você, Lucas. É pelo que você me fez, pelo que você representa.
e eu estou pronta para lutar. Ela levantou a cabeça, a decisão formidável brilhando em seus olhos. A verdade estava ao seu lado, e com um último olhar fulminante para Lucas, Maria se virou para se preparar para o combate. Mas no ar pairava uma pergunta, um mistério que ainda precisava ser desvendado. Qual seria o peso da verdade no ringue? E Lucas, o que ele faria agora que estava não apenas desmascarado, mas tremendo à beira do precipício? Maria levantou a cabeça, a decisão firme em seu olhar. Sentiu a energia do dojo vibrar. Mas agora havia um novo peso em seu coração. O passado estava de volta, e a verdade começava a se desenrolar como um novelo de lã emaranhado. O silêncio era quase ensurdecedor. A expectativa do público, misturada com a tensão no ar. Você tem que entender, Maria. Lucas tentou explicar, mas a voz dele não passava daquela mistura de desespero e temor. O mundo estava desmoronando ao seu redor. Mas antes que ela pudesse responder, um grito estridente cortou o ar. A segurança do evento, um homem corpulento em um uniforme azul, entrou correndo. Ele estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Todos os olhares se voltaram para ele. Precisamos parar a competição. É um risco. Ele parecia ofegante, seus olhos arregalados, como de alguém que estava fugindo de um perigo iminente. Maria e Lucas se entreolharam, confusos. O que você está falando? Perguntou Maria, a insegurança começando a se infiltrar no seu interior. O incêndio! O dojo está em chamas! O grito abalou a multidão. O murmúrio de choque tomou conta do ambiente, enquanto as pessoas começavam a correr em direções opostas. A adrenalina tomando conta de cada corpo. Incêndio! Sussurrou Maria. As memórias da sua juventude começando a empurrá-la de volta. Não pode ser real! Mas à medida que a fumaça começou a invadir o dojo, seus medos mais profundos começaram a se concretizar. Lucas! Ela gritou, enquanto seguiam pela saída, sem saber o que estava realmente acontecendo. A competição que deveria ser sua redenção, agora era uma corrida pela sobrevivência. Conforme se apressavam para fora, um clarão vermelho refletiu nos olhos de Maria. A fumaça envolvê-la, um abraço quente e sufocante, enquanto o pânico tomava conta. Precisamos ajudar outras pessoas! Gritou Maria, a coragem renascendo no calor do momento. São só algumas chamas, Maria. Não podemos ser heróis. Lucas protestou, tentando segui-la, mas ela estava decidida. Através da confusão, lembrou-se da sua força, dos treinos, da faixa preta que um dia fora sua. Cada passo que dava adiante, a lembrança de quem realmente era, se fazia mais forte. Mas quando a fumaça começou a clarear, a visão revelou algo chocante. Luiz, um dos amigos dele que antes estava rindo, estava caído no chão, inconsciente. Ei, alguém ajude! Maria gritou, correndo até ele. Lucas hesitou, confuso, ao ver a coragem de Maria brilhar em meio ao caos. Espera! O que você está fazendo? Lucas a puxou, mas Maria, agora mais forte do que nunca, se soltou um movimento rápido, usando as técnicas que não esquecera. Ele está em perigo. Ela gritou, sem pensar mais em sua própria segurança. Nesse momento, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Quando Maria se abaixou para ajudar o amigo caído, ela notou algo na mão dele. Uma chave. Não qualquer chave, mas uma pequena chave com um símbolo familiar.
Uma chave que ela reconheceu como parte do antigo dojo que havia fechado há anos. O lugar que guardava segredos de seu passado e também segredos de Lucas. O que isso significa? Pensou Maria. A conexão entre passado e presente, agora como um labirinto em sua mente. Lucas segurou o próprio peito, o olhar de desespero no rosto. Você não pode saber. Não agora! Ele gritou, mas Maria sentia que a revelação estava próxima. Algo que poderia mudar tudo. Enquanto a urgência da situação aumentava, Maria entendeu que não era apenas o incêndio. Havia algo mais. Algo que ligava Lucas ao que havia acontecido anos atrás. E ela precisava descobrir o que essa chave significava para o legado de dor que muito antes atribuía a ele e aquele passado sombrio. Lucas! Ela gritou, mas a fumaça começava a engolir o dojo. Ela sabia que sua luta ainda não havia terminado. O desafio dela se intensificava e a jornada só estava começando. Que segredos a chave poderia abrir? E o que Maria descobriria antes que tudo fosse consumido? E mais importante, qual seria o papel de Lucas nessa nova tempestade? Maria levantou a cabeça, a decisão firme em seu olhar. Sentiu a energia do dojo vibrar, mas agora havia um novo peso em seu coração. O passado estava de volta e a verdade começava a se desenrolar como um novelo de lã emaranhado. O silêncio era quase ensurdecedor, a expectativa do público misturada com a tensão no ar. Você tem que entender, Maria! Lucas tentou explicar, mas a voz dele não passava daquela mistura de desespero e temor. O mundo estava desmoronando ao seu redor, mas antes que ela pudesse responder, um grito estridente cortou o ar. A segurança do evento, um homem corpulento em um uniforme azul, entrou correndo. Ele estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Todos os olhares se voltaram para ele. Precisamos parar a competição. É um risco. Ele parecia ofegante, seus olhos arregalados, como de alguém que estava fugindo de um perigo iminente. Maria e Lucas se entreolharam, confusos. O que você está falando? Perguntou Maria, a insegurança começando a se infiltrar no seu interior. O incêndio! O dojo está em chamas! O grito abalou a multidão. O murmúrio de choque tomou conta do ambiente, enquanto as pessoas começavam a correr em direções opostas. A adrenalina tomando conta de cada corpo. Incêndio! Sussurrou Maria, as memórias da sua juventude começando a empurrá-la de volta. Não pode ser real. Mas à medida que a fumaça começou a invadir o dojo, seus medos mais profundos começaram a se concretizar. Lucas! Ela gritou, enquanto seguiam pela saída, sem saber o que estava realmente acontecendo. A competição que deveria ser sua redenção agora era uma corrida pela sobrevivência. Conforme se apressavam para fora, um clarão vermelho refletiu nos olhos de Maria. A fumaça envolvê-la! Um abraço quente e sufocante, enquanto o pânico tomava conta. Precisamos ajudar outras pessoas! Gritou Maria, a coragem renascendo no calor do momento. São só algumas chamas, Maria! Não podemos ser heróis! Lucas protestou, tentando segui-la, mas ela estava decidida. Através da confusão, lembrou-se da sua força, dos treinos, da faixa preta que um dia fora sua. Cada passo que dava adiante, a lembrança de quem realmente era,
se fazia mais forte. Mas quando a fumaça começou a clarear, a visão revelou algo chocante. Luiz, um dos amigos dele que antes estava rindo, estava caído no chão, inconsciente. Ei, alguém ajude! Maria gritou correndo até ele. Lucas hesitou, confuso, ao ver a coragem de Maria brilhar em meio ao caos. Espera! O que você está fazendo? Lucas a puxou, mas Maria, agora mais forte do que nunca, soltou com um movimento rápido, usando as técnicas que não esquecera. Ele está em perigo! Ela gritou, sem pensar mais em sua própria segurança. Nesse momento, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Quando Maria se abaixou para ajudar o amigo caído, ela notou algo na mão dele. Uma chave, não qualquer chave, mas uma pequena chave com um símbolo familiar. Uma chave que ela reconheceu como parte do antigo dojo que havia fechado há anos. O lugar que guardava segredos de seu passado e também segredos de Lucas. O que isso significa? Pensou Maria, a conexão entre passado e presente agora como um labirinto em sua mente. Lucas segurou o próprio peito, o olhar de desespero no rosto. Você não pode saber! Não agora! Ele gritou. Mas Maria sentia que a revelação estava próxima. Algo que poderia mudar tudo. E então, como se o universo quisesse brincar com seus destinos, uma explosão horrenda sacudiu o dojo. A lâmpada do teto estourou e chamas saltaram nas paredes. Maria sentiu o calor intenso, o ar fugindo dos pulmões. Para fora! Todos para fora! Gritou ela, puxando Lucas e a multidão em direção à saída. Mas antes que ela pudesse se afastar completamente, seus olhos se encontraram com os de Lucas e uma onda de reconhecimento passou por eles. Ele começou a tremer, como se estivesse vendo um fantasma. Maria, a chave é a ligação. Você não entende? Ele implorou, o desespero em sua voz soando como um aviso. O que você quer dizer com isso? Ela respondeu, a adrenalina misturada com a confusão. E então, a verdade saiu como um sussurro do abismo. Eu sou filho de um dos homens daquela noite. Estou preso em tudo isso. E tudo foi parte do plano. As palavras de Lucas cortaram o ar. E uma onda de incredulidade a atacou como uma onda violenta. O passado que ela queria esquecer agora tinha um rosto. Uma ligação familiar que a deixava em estado de choque. Você está dizendo que tudo foi por causa de uma vingança? Lucas balançou a cabeça, os olhos arregalados. Não, eu não sabia. Eu juro, minha mãe me escondeu isso e eu só descobri recentemente. Eu não sou como eles. Mas Maria estava paralisada. A verdadeira natureza de Lucas, suas ações, suas provocações, agora brilhavam em plena luz. O incêndio, a competição, tudo fazia parte de uma trama maior. Algo que ia além da rivalidade e da dor pessoal. Maria sabia que a luta ainda não havia terminado. O fogo atrás deles era um prenúncio, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. O eco da revelação de Lucas reverberava em sua mente, misturando confusão, raiva e uma nova urgência. O que mais havia ocultado? O que ela realmente sabia? Você pode não ser como eles, mas isso não muda o que você fez! Gritou ela, sentindo o calor da chama se aproximar. O dojo estava desmoronando e a verdade se espalhava tão rapidamente quanto o fogo. O que mais estava prestes a se revelar antes que tudo se extinguisse? Maria não tinha certeza, mas sabia que neste novo labirinto as questões eram mais profundas do que qualquer golpe de karatê. O que mais ela descobriria sobre Lucas e a conexão que os ligava?
E enquanto as chamas dançavam atrás deles, Maria não tinha certeza se poderia confiar nele ou se havia mais segredos a serem descobertos antes que tudo fosse consumido. Maria levantou a cabeça, a decisão firme em seu olhar. Sentiu a energia do dojo vibrar, mas agora havia um novo peso em seu coração. O passado estava de volta e a verdade começava a se desenrolar como um novelo de lã emaranhado. O silêncio era quase ensurdecedor, a expectativa do público misturada com a tensão no ar. Você tem que entender, Maria, Lucas tentou explicar. Mas a voz dele não passava daquela mistura de desespero e temor. O mundo estava desmoronando ao seu redor. Mas antes que ela pudesse responder, um grito estridente cortou o ar. A segurança do evento, um homem corpulento, em um uniforme azul, entrou correndo. Ele estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Todos os olhares se voltaram para ele. Precisamos parar a competição. É um risco. Ele parecia ofegante. Seus olhos arregalados como de alguém que estava fugindo de um perigo iminente. Maria e Lucas se entreolharam confusos. O que você está falando? Perguntou Maria. A insegurança começando a se infiltrar no seu interior. O incêndio! O dojo está em chamas! O grito abalou a multidão. O murmúrio de choque tomou conta do ambiente enquanto as pessoas começavam a correr em direções opostas. A adrenalina tomando conta de cada corpo. Incêndio! Sussurrou Maria, as memórias da sua juventude começando a empurrá-la de volta. Não! Não pode ser real! Mas à medida que a fumaça começou a invadir o dojo, seus medos mais profundos começaram a se concretizar. Lucas! Ela gritou, enquanto seguiam pela saída, sem saber o que estava realmente acontecendo. A competição que deveria ser sua redenção, agora era uma corrida pela sobrevivência. Conforme se apressavam, para fora, um clarão vermelho refletiu nos olhos de Maria. A fumaça envolvê-la. Um abraço quente e sufocante, enquanto o pânico tomava conta. Precisamos ajudar outras pessoas! Gritou Maria, a coragem renascendo no calor do momento. São só algumas chamas, Maria. Não podemos ser heróis. Lucas protestou, tentando segui-la, mas ela estava decidida. Através da confusão, lembrou-se da sua força, dos treinos da faixa preta que um dia fora sua. Cada passo que dava adiante, a lembrança de quem realmente era se fazia mais forte. Mas quando a fumaça começou a clarear, a visão revelou algo chocante. Luiz, um dos amigos dele que antes estava rindo, estava caído no chão, inconsciente. Ei, alguém ajude! Maria gritou, correndo até ele. Lucas hesitou, confuso, ao ver a coragem de Maria brilhar em meio ao caos. Espera! O que você está fazendo? Puxou, mas Maria, agora mais forte do que nunca, se soltou com um movimento rápido, usando as técnicas que não esquecera. Ele está em perigo! Ela gritou, sem pensar mais em sua própria segurança. Nesse momento, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Quando Maria se abaixou para ajudar o amigo caído, ela notou algo na mão dele. Uma chave. Não qualquer chave, mas uma pequena chave com um símbolo familiar. Uma chave que ela reconheceu como parte do antigo dojo que havia fechado há anos. O lugar que guardava revelação estava próxima. Algo que poderia mudar tudo. E então, como se o universo quisesse brincar com seus destinos, uma explosão horrenda sacudiu o dojo. A lâmpada do teto estourou e chamas saltaram nas paredes. Maria sentiu o calor intenso, o ar fugindo dos pulmões. Para fora! Todos para fora!
gritou ela, puxando Lucas e a multidão em direção à saída. Mas antes que ela pudesse se afastar completamente, seus olhos se encontraram com os de Lucas e uma onda de reconhecimento passou por eles. Ele começou a tremer, como se estivesse vendo um fantasma. Maria, a chave é a ligação! Você não entende! Ele implorou, o desespero em sua voz soando como um aviso. O que você quer dizer com isso? Ela respondeu, a adrenalina misturada com a confusão. E então, a verdade saiu como um sussurro do abismo. Eu sou o filho de um dos homens daquela noite. Estou preso em tudo isso, e tudo foi parte do plano. As palavras de Lucas cortaram o ar, e uma onda de incredulidade a atacou como uma onda violenta. O passado que ela queria esquecer agora tinha um rosto, uma ligação que a deixava em estado de choque. Você está dizendo que tudo foi por causa de uma vingança? Lucas balançou a cabeça, os olhos arregalados. Não, eu não sabia. Eu juro, minha mãe me escondeu isso. E eu só descobri recentemente. Eu não sou como eles. Mas Maria estava paralisada. A verdadeira natureza de Lucas, suas ações, suas provocações agora brilhavam em plena luz. O incêndio, a competição, tudo fazia parte de uma trama maior, algo que ia além da rivalidade e da dor pessoal. Ela mal conseguia respirar. O som das chamas crescendo e a multidão em pânico ao redor delas pareciam distantes. Então você estava apenas me usando? Seu olhar estava fixo em Lucas, e coração aos pulos. O dojo queimava, mas o calor que sentia vinha da confusão e da dor. Não, não era isso. Eu não sabia como te contar. Lucas gritou, a voz dele cheia de desespero. Maria se afastou, a consciência de que ele sempre soube a verdade a atingindo como um soco no estômago. Cada risada, cada zombaria era agora uma facada. Mas antes que concordassem em um caminho a seguir, outro estrondo ressoou. O teto do dojo começava a ceder com o calor infernal, e a entrada estava cercada de chamas. Ora a saída, agora! Maria ordenou, puxando Lucas e tentando levar Luís, ainda desacordado, para fora. Num instante de coragem, ela virou-se para encarar Lucas mais uma vez. Se você realmente não é como eles, me ajude. Não estou aqui só por você. Foi como uma faísca em meio ao caos. Ela precisava da verdade para enfrentar o incêndio dentro dela e fora. E talvez Lucas pudesse mostrar se valia a pena. Enquanto puxava Luís, uma sombra deslizou por detrás deles e tudo ao redor parecia girar como uma tempestade. E de repente ela ouviu um grito. Maria, cuidado! Era Marcelo, mais uma vez aparecendo como um relâmpago. Ele estava ali, coberto de fuligem, com os olhos arregalados. E então, no movimento rápido, ele estendeu a mão e revelou algo que faria a pele de Maria arrepiar. Uma foto desbotada dos homens que haviam assediado Maria anos atrás. E então, numa revelação devastadora, ele apontou para Lucas. Ele está mentindo! Você não é filho daquele homem! Você é o homem! A verdade se desdobrou como um filme tortuoso. O desejo de Maria de acreditar em Lucas se desfez em fumaça enquanto a verdade, como fogo, ameaçava engoli-los. Estava claro que a linha entre o passado e o presente não era apenas tênue, mas repleta de traições. Com o dojo em chamas, Maria sabia que a batalha real se desenrolava agora, e a pergunta ecoou em sua mente. Em quem poderei confiar quando o fogo se extinguir? Maria estava paralisada. A revelação de Marcelo atingiu como um raio.
O chão pareceu tremer sob seus pés. Você é o homem! Ecoaram as palavras de Marcelo em sua mente. Lucas, o garoto que ela odiava e temia, agora se tornava um símbolo de tudo que ela queria esquecer. A fumaça começava a se espalhar por todo o dojo, e as chamas se levantavam em um espetáculo de inferno. Ela não escutava mais os gritos do público, focando apenas na figura horrenda em sua frente. Lucas, o homem que havia zombado dela, segurava seu peito como se estivesse sendo atingido por uma tempestade interna. Não, não pode ser! Ele gritava, a voz falhando em meio a tantas emoções. Havia dor ali, mas também havia o eco de um passivo. Não! Eu não acredito que você seja! Maria estava em choque. Cada batida do coração parecia uma gota de veneno em suas veias. Como ele, filho de um dos homens que a humilharam, poderia ser inocente? O mundo parecia se desfazer em torno dela, enquanto a saudade de uma vida tranquila desaparecia na fumaça. Agora não é a hora para isso! Gritou Marcelo, puxando Maria e Lucas para mais longe do fórum que estava prestes a desmoronar. Precisamos sair! A adrenalina tomou conta! Maria olhou para Lucas, então para Liu, seu corpo forte, ainda hesitante sobre como reagir. Tire suas mãos de mim, seu monstro! Ela gritou. Mas em vez de se afastar, ele se aproximou como se a dor dela tivesse tocado um fio invisível em seu espírito. Maria, escute! Eu nunca soube quem eu era de verdade. Eu não escolhi isso! Lucas implorou. E naquele momento, seus olhos eram mar aberto, cheios de confusão. Mas Maria sentiu um calor, e não era apenas pelas chamas. A raiva em seu interior crescia como um fogo indomável. Como você pode dizer isso? Como você pode, lástima? A memória das noites de tortura e dor voltava a seu corpo. Agora, isso parecia pequeno diante daquela verdade. As paredes do dojo começaram a ceder. Com um estrondo, uma parte do teto desabou logo atrás deles. Vamos, agora! Gritou Marcelo, empurrando-os para fora. Cada corredor em chamas, cada grito de pânico, era um eco da luta interna de Maria. Um turbilhão de emoções, raiva, tristeza e confusão giravam em sua mente. Enquanto corriam, algo inesperado aconteceu. Um dos homens que estavam no grupo de Lucas emergiu das sombras, com um sorriso diabólico e as chamas refletindo em seu olhar. Que interessante ver vocês aqui. Preparados para um desafio final? Ele zombou. Maria aumentou o passo, mas o homem bloqueou o caminho, rindo de maneira cruel. Você não pode ir embora assim, Maria. Isso tudo é só o começo. A diversão apenas começou, ele disse, e o mundo dela virou de cabeça para baixo. Ele olhou para Lucas, um brilho de traição brilhando nos olhos, como se aquele momento tivesse sido ensaiado por anos. O coração de Maria disparou. O que você quer dizer com isso? Sua voz era quase um sussurro, sufocada pela fumaça e pela tensão. Lucas olhou fixamente para aquele rosto familiar. A confusão assumiu a forma de um fantasma. Não, não pode ser você! Ele balbuciou, a voz cheia de medo. Maria percebeu a verdade. Eles estavam todos conectados de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Ela nunca soube, nem você. O homem sorriu, jogando um olhar para Maria, depois para Lucas. Um clima de superioridade envolvendo-o. Sua vida, seu passado e esta chave, tudo faz parte de um plano maior. Quando a fumaça se dissipar, você verá.
Será um espetáculo. Uma onda de desespero passou por Maria. O que ele queria dizer? O dojo estava desmoronando à sua volta. Mas existia algo mais profundo em jogo. Você está mentindo. Você não pode saber sobre mim, gritava Maria. Mas suas palavras eram apenas ecos em um abismo. Lucas olhou para ela e o medo em sua voz o fez tremer. O que mais você sabe? Ele questionou, olhando para o homem com uma mistura de terror e desesperança. Ah, tudo! Mas você não quer ouvir isso agora, ou ficará preso como todos nós. O homem riu, a voz ecoando no ar denso de fumaça. Maria sentiu que a verdade estava mais próxima do que nunca. Mas descobrir o que realmente estava por trás de seus passados poderia ser o seu maior pesadelo ainda por vir. O tempo acabava e o controle sobre seus destinos estava prestes a ser virado completamente do avesso. Maria estava paralisada. A revelação de Marcelo a atingiu como um raio. O chão parecia tremer sob seus pés. Você é o homem! Ecoavam as palavras de Marcelo em sua mente. Lucas, o garoto que ela odiava e temia, agora se tornava um símbolo de tudo que ela queria esquecer. A fumaça começava a se espalhar por todo o dojo, e as chamas se levantavam em um espetáculo de inferno. Ela não escutava mais os gritos do público, focando apenas na figura horrenda em sua frente. Lucas, o homem que havia zombado dela, segurava seu peito como se estivesse sendo atingido por uma tempestade interna. Não, não pode ser! Ele gritava, a voz dele cheia de medo. Havia dor ali, mas também havia o eco de um passivo. Não, eu não acredito que você seja. Maria estava em choque. Cada batida do coração parecia uma gota de veneno em suas veias. Como ele, filho de um dos homens que a humilharam, poderia ser inocente. O mundo parecia se desfazer em torno dela, enquanto a saudade de uma vida tranquila desaparecia na fumaça. Agora não é a hora para isso! Gritou Marcelo, puxando Maria e Lucas para mais longe do fórum que estava prestes a desmoronar. Precisamos sair! A adrenalina tomou conta. Maria olhou para Lucas, então para Eliu, seu corpo forte, ainda hesitante sobre como reagir. Tire suas mãos de mim, seu monstro! Ela gritou. Mas, em vez de se afastar, ele se aproximou, como se a dor dela tivesse tocado um fio invisível em seu espírito. Maria, escute! Eu nunca soube quem eu era de verdade. Eu não escolhi isso! Lucas implorou. E, naquele momento, seus olhos eram mar aberto, cheios de confusão. Mas Maria sentiu um calor, e não era apenas pelas chamas. A raiva em seu interior crescia como um fogo indomável. Como você pode dizer isso? Como você pode lástima? A memória das noites de tortura e dor voltava a seu corpo. Vingar-se havia sido um motivo, mas agora isso parecia pequeno diante daquela verdade. As paredes do dojo começaram a ceder. Com um estrondo, uma parte do teto desabou logo atrás deles. Vamos! Agora! Gritou Marcelo, empurrando-os para fora. Cada corredor em chamas, cada grito de pânico, era um eco da luta interna de Maria. Um turbilhão de emoções, raiva, tristeza e confusão giravam em sua mente. Enquanto corriam, algo inesperado aconteceu. Um dos homens que estavam no grupo de Lucas emergiu das sombras com um sorriso diabólico e as chamas refletindo em seu olhar. Que interessante ver vocês aqui, preparados para um desafio final. Ele zombou. Maria aumentou o passo, mas o homem bloqueou o caminho, rindo de maneira cruel. Você não pode ir embora assim, Maria. Isso tudo é só o começo. A diversão apenas começou.
ele disse, e o mundo dela virou de cabeça para baixo. Ele olhou para Lucas, um brilho de traição brilhando nos olhos, como se aquele momento tivesse sido ensaiado por anos. O coração de Maria disparou. O que você quer dizer com isso? Sua voz era quase um sussurro, sufocada pela fumaça e pela tensão. Lucas olhou fixamente para aquele rosto familiar. A confusão assumiu a forma de um fantasma. Não, não pode ser você! Ele balbuciou, a voz cheia de medo. Maria percebeu a verdade. Eles estavam todos conectados de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Ela nunca soube, nem você. O homem sorriu, jogando um olhar para Maria, depois para Lucas, um clima de superioridade envolvendo-o. Sua vida, seu passado e esta chave, tudo faz parte de um plano maior. Quando a fumaça se dissipar, você verá. Será um espetáculo. Uma onda de desespero passou por Maria. O que ele queria dizer? O dojo estava desmoronando à sua volta. Mas existia algo mais profundo em jogo. Você está mentindo. Você não pode saber sobre mim, gritava Maria. Mas suas palavras eram apenas ecos em um abismo. Lucas olhou para ela e o medo em sua voz o fez tremer. O que mais você sabe? Ele questionou, olhando para o homem com uma mistura de terror e desesperança. Ah, tudo! Mas você não quer ouvir isso agora. Ou ficará preso como todos nós. O homem riu, a voz ecoando no ar denso de fumaça. Maria sentiu que a verdade estava mais próxima do que nunca. Mas descobrir o que realmente estava por trás de seus passados poderia ser o seu maior pesadelo ainda por vir. O tempo acabava e o controle sobre seus destinos estava prestes a ser virado completamente do avesso. E com um estrondo ensurdecedor, o teto de trás do homem desabou. Uma nuvem de fumaça e entulho os envolveu. Maria fechou os olhos e, em um ato de sobrevivência, puxou Lucas na direção oposta. Mas, quando abriu os olhos novamente, o que viu a paralisou. O homem tinha desaparecido, mas a chave que Marcelo segurava brilhava como se tivesse vida própria, agora com um símbolo pulsante gravado em sua superfície. Maria franziu a testa. Marcelo, o que é isso? Sua voz tremia. Quando ele se aproximou, o ar ao redor parecia estar carregado de energia e eletricidade, correndo como se algo estivesse prestes a acontecer. Lucas olhou de novo para a chave, a expressão em seu rosto mudando de confusão para algo mais intenso. Não pode ser. Você é a chave! Murmurou Lucas, o olhar fixo em Maria. As chamas atrás deles pareciam recuar, como se reconhecessem algo. Uma onda de luz emanou da chave, envolvendo Maria em uma aura que a fazia sentir-se poderosa e vulnerável ao mesmo tempo. Não, isso não pode ser! Lucas gritou, agora completamente desconcertado. A verdade começava a se rebuildar em sua mente. E antes que alguém pudesse reagir, uma abertura se formou no piso do dojo, abrindo um buraco profundo. Rápido! Peguem a chave e venham! Gritou Marcelo, estendendo a mão. E em um instante, Maria entendeu que estavam prestes a entrar em um mundo desconhecido, onde as regras eram diferentes. E o passado poderia se revelar de maneiras que ninguém esperava. Maria estava hipnotizada pela chave, a luz pulsante iluminando seu rosto, enquanto ela tentava entender o que estava prestes a acontecer. Marcelo a puxou, forçando-a a se concentrar novamente. Vamos! Se não fizermos algo agora, estaremos perdidos! A fumaça continuava a se espalhar, tornando
tudo mais sombrio. Lucas estava paralisado, os olhos fixos na chave. É isso! A chave está ligada a tudo! A desconfiança na voz dele misturava-se à urgência do momento. A conexão entre eles parecia mais intensa, mas também mais confusa. O que aquela chave realmente significava? Maria não tinha tempo para ponderar. A cada segundo, as chamas se aproximavam. Pegue a chave! Marcelo, temos que usar isso! A coragem crescia dentro dela. Uma energia que a empurrava para a frente, apesar do medo que antes a paralisava. E assim que Marcelo estendeu a mão, a chave brilhou um pouco mais forte. De repente, um estrondo ecoou pelo dojo. O som era como um tufão, e uma onda de calor os envolveu. Maria olhou para cima, e seu coração parou quando viu parte do teto desabar, em direção a eles. "Cuidado!" gritou ela, empurrando Lucas e Marcelo para o lado. Mas não importava. O caos estava prestes a se concretizar. A fumaça engoliu tudo e a visão de Maria se tornou um borrão. Enquanto ela tentava se recuperar, foi puxada para baixo, para um espaço apertado. O impacto fez seu peito arder, mas seus instintos de sobrevivência estavam em alta. As chamas rugiam, quase como se quisessem devorar suas esperanças. E então, tudo aconteceu em um instante. No fundo da sala, uma figura familiar apareceu, iluminada pelas chamas. Era Lucas, mas não era o Lucas que ela conhecia. Havia algo sombrio em sua expressão. Ele não era apenas o filho de um dos homens que a haviam assediado. Ele estava envolvido. A verdade desmoronou como o teto acima deles. Maria, eu não era só um garoto alma perdida. Eu participei de tudo. As palavras de Lucas fugiram de seus lábios, como se uma maldição tivesse sido liberada. A revelação atingiu Maria como um golpe direto no estômago. A raiva, a dor, tudo borbulhou dentro dela. "O que você quer dizer? Você mentiu para mim! Você é igual a eles!" Aquela sensação de traição era insuportável. Precisamos acabar com isso. Maria, não é só sobre nós. É maior do que tudo isso. Lucas avançou, mas ela deu um passo rápido para trás. O olhar dele era desesperado, mas a confiança dos olhos de Maria se transformou em um grito interno, um eco do ódio que ela sentia. Marcelo estava apavorado. "Esse não é o momento. Temos que sair agora." Mas Maria estava presa em um conflito interno. A chave que pulsava em suas mãos parecia prometer respostas, mas as palavras de Lucas destruíam tudo o que ela pensava. E antes que ela decidisse, um rugido alto cortou o ar, seguido de um clarão ofuscante. Um pedaço do teto caiu e Maria se viu empurrada para um lado, caindo em um túnel escuro que se formava sob seus pés. Uma nova realidade a aguardava. Quando ela caiu, a chave girou em sua mão. E a primeira sensação foi de frio, um frio que vinha de dentro. Assim que ela tocou o chão, descobriu-se em uma sala subterrânea. As paredes estavam cobertas por fotografias. Fotografias de um passado que em sua mente ela julgava enterrado para sempre. E no centro da sala, uma mesa com documentos. Documentos que revelavam quem ela realmente era. O choque foi instantâneo. Todas as mentiras e traições desabaram
enquanto ela se via cercada por registros de um passado que não lembrava, mas que estava diretamente ligado à história de Lucas. Maria olhou para as fotografias e viu uma jovem. Era ela, mas com uma família que não reconhecia. O nome dela estava escrito em uma delas, mas havia uma assinatura que adentrou seu entendimento como um fósforo aceso na escuridão. Você é filha dele, não é? A voz de Lucas ecoou na sala. E o desespero nas palavras dele fez Maria tremer. O que mais ele sabia? O que ela faria agora? As chamas do dojo se tornaram um sussurro distante, enquanto sua mente se apagava na confusão. O que as revelações ainda tinham reservado para ela? O que realmente significava ser parte daquela linhagem? Enquanto ela estava presa naquele momento, a porta da sala ruiu e a luz começava a penetrar lentamente a escuridão. Maria percebeu que as sombras não eram apenas o que as chamas deixaram para trás. Elas eram a extensão do seu passado, um passado que nunca deveria ter voltado. A chave brilhava, o calor das chamas distante, mas seu futuro estava em um abismo de incertezas. O que mais o destino reservara para ela? E talvez a pergunta mais amarga: Lucas poderia ser um aliado ou o maior inimigo dela? Maria estava hipnotizada pela chave, a luz pulsante iluminando seu rosto, enquanto tentava entender o que estava prestes a acontecer. Marcelo a puxou, forçando-a a se concentrar novamente. Vamos! Se não fizermos algo agora, estaremos perdidos! A fumaça continuava a se espalhar, tornando tudo mais sombrio. Lucas estava paralisado, os olhos fixos na chave. É isso! A chave está ligada a tudo! A desconfiança na voz dele misturava-se à urgência do momento. O que aquela chave realmente significava? Maria não tinha tempo para ponderar. A cada segundo, as chamas se aproximavam. Pegue a chave, Marcelo! Temos que usar isso! A coragem crescia dentro dela, uma energia que a empurrava para frente, apesar do medo que antes a paralisava. Assim que Marcelo estendeu a mão, a chave brilhou um pouco mais forte. De repente, um estrondo ecoou pelo dojo. O som era como um trovão, e uma onda de calor os envolveu. Maria olhou para cima, e seu coração parou quando viu parte do teto desabar, em direção a eles. Cuidado! Gritou ela, empurrando Lucas e Marcelo para o lado. Mas não importava. O caos estava prestes a se concretizar. A fumaça engoliu tudo, e a visão de Maria se tornou um borrão. Enquanto tentava se recuperar, foi puxada para baixo por um espaço apertado. O impacto fez seu peito arder, mas seus instintos de sobrevivência estavam em alta. As chamas rugiam, quase como se quisessem devorar suas esperanças. E então tudo aconteceu em um instante. No fundo da sala, uma figura familiar apareceu, iluminada pelas chamas. Era Lucas, mas não era o Lucas que ela conhecia. Havia algo sombrio em sua expressão. Ele não era apenas o filho de um dos homens que a humilharam. Ele estava envolvido. A verdade desmoronou como o teto acima deles. Maria, eu não era só um garoto alma perdida. Eu participei de tudo. As palavras de Lucas fugiram de seus lábios, como se uma maldição tivesse sido liberada. A revelação atingiu Maria como um golpe direto no estômago. A raiva, a dor, tudo borbulhou dentro dela. O que você quer dizer? Você mentiu para mim. Você é igual a eles. Aquela sensação de traição era insuportável.
Precisamos acabar com isso, Maria! Não é só sobre nós, é maior do que tudo isso. Lucas avançou, mas ela deu um passo rápido para trás. O olhar dele era desesperado, mas a confiança dos olhos de Maria se transformou em um grito interno. O ódio que ela sentia. Marcelo estava apavorado. Esse não é o momento. Temos que sair agora. Mas Maria estava presa em um conflito interno. A chave que pulsava em suas mãos parecia prometer respostas, mas as palavras de Lucas destruíam tudo o que ela pensava. E antes que concordassem em um caminho a seguir, um rugido alto cortou o ar, seguido de um clarão ofuscante. Um pedaço do teto caiu e Maria se viu empurrada para um lado, caindo em um túnel escuro que se formava sob seus pés. Uma nova realidade a aguardava. Quando ela caiu, a chave girou em sua mão, e a primeira sensação foi de frio. Um frio que vinha de dentro. Assim que ela tocou o chão, descobriu-se em uma sala subterrânea. As paredes estavam cobertas por fotografias. Fotografias de um passado que, em sua mente, ela julgava enterrado para sempre. E no centro da sala, uma mesa com documentos. Documentos que revelavam quem ela realmente era. O choque foi instantâneo. Todas as mentiras e traições desabaram, enquanto ela se via cercada por registros de um passado que não lembrava, mas que estava diretamente ligado à história de Lucas. Maria olhou para as fotografias e viu uma jovem. Era ela, mas com uma família que não reconhecia. O nome dela estava escrito em uma delas. Mas havia uma assinatura que adentrou seu entendimento como um fósforo aceso na escuridão. Você é filha dele, não é? A voz de Lucas ecoou na sala, e o desespero nas palavras dele fez Maria tremer. O que mais ele sabia? O que ela faria agora? E antes que pudesse formular qualquer pensamento, as paredes começaram a tremer. Uma voz reverberou na sala. Uma voz conhecida. Maria, não se esqueça de quem você realmente é. Era sua mãe, em um vídeo projetado na parede com lágrimas nos olhos. A verdade é mais terrível do que você imagina. O homem que Lucas teme não é apenas seu pai. Ele é seu irmão. A revelação a atingiu como um raio. O chão parecia se abrir sob seus pés e ela lutou para processar. Lucas, seu inimigo, era na verdade seu irmão? A sala estava mergulhada em um silêncio tensivo. Tudo o que acreditava era uma mentira. Maria olhou para Lucas. Os olhos dele agora refletiam um misto de dor e confusão. O que aquilo faria com eles? O que significava ser irmã de quem tinha feito tanto mal? Ela não conseguia acreditar. Enquanto o pânico a envolvia, a sala começou a desmoronar ao seu redor. E elas perceberam que o tempo estava se esgotando. Precisamos sair daqui agora! Gritou Marcelo, a voz dele cortando a confusão. Mas Maria estava paralisada, presa entre o passado e o presente. Uma nova batalha começava, e não era apenas física. Era uma luta por verdade, identidade e um futuro incerto. Com o chão tremendo sob seus pés, um novo dilema surgiu na mente de Maria. Como lutar contra um passado que, de repente, se tornara parte dela? Nunca foi tão difícil fazer uma escolha. Ela tinha o poder de enfrentar quem quer que se escondesse por trás daquelas mentiras. Mas a que preço? E enquanto as chamas dançavam no fundo, uma pergunta pairava no ar. Será que Maria conseguiria encontrar a força para enfrentar não só o fogo, mas os próprios laços familiares que poderiam destruir tudo? Maria estava em choque.
As palavras de sua mãe ecoavam em sua cabeça, misturando-se com o calor das chamas e o caos ao redor. Irmão, sussurrou ela, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. Lucas, ao seu lado, estava pálido, a expressão marcada pela incredulidade. Ele não era só um dos agressores do passado dela. Eles tinham um vínculo que ela nunca imaginara. Todos os segredos da vida dela estavam escritos naquele momento. E a verdade parecia muito mais pesada do que qualquer golpe que ela julgava saber desferir. As paredes tremeram novamente e as chamas começaram a se aproximar. Maria, agora não é hora de hesitar! Precisamos sair! Gritava Marcelo, puxando-a pela mão, mas ela não conseguia se mover. Estava paralisada, presa entre o passado e o presente. O que essa paixão significava para ela? Uma nova identidade, dúvidas e medos a atormentavam. Você sabia e mesmo assim me enganou? Maria questionou Lucas, a voz tremendo. Eles se inclinaram para ela, o olhar em seus olhos refletia a dor dele. Maria, não foi assim que eu quis. Eu não sabia. Eu desejei entender tudo antes de te encontrar. O calor se intensificava, o ambiente tornava-se irrespirável. Se você quer me ajudar, me diga a verdade. O que você sabe sobre nosso passado? A frustração crescia em Maria. Adrenalina e necessidade de resposta lutando dentro dela. Lucas respirou fundo, as chamas distantes iluminando seu rosto angustiado. Não é simples. Nossos pais, eles estavam envolvidos em algo pior do que imagina. Controle, dinheiro, tudo se entrelaçou. Minha mãe me escondeu a verdade para me proteger. A sinceridade nos olhos dele fez o coração de Maria balançar. Ele não era apenas um monstro. Era um irmão perdido no meio de um labirinto de mentiras. Mas a urgência da situação interrompeu qualquer diálogo mais profundo. Maria, vamos! Marcelo gritou, puxando-a de novo. E então o chão sob seus pés pareceu desmoronar. Maria, ainda segurando a chave, sentiu uma onda de determinação. Segurem-se! Gritou, enquanto a chave brilhava em suas mãos e uma luz ofuscante os envolveu. Inesperadamente, a luz os transportou, cortando através do tempo e do espaço. Quando a visão se estabilizou, eles estavam fora do dojo, em um campo aberto, longe do caos e das chamas. A estrutura antiga estava em chamas ao fundo, mas eles estavam a salvo. Maria olhou para os lados, ofegante, tentando entender o que tinha acontecido. Estamos fora! Murmurou Marcelo, perplexo. Mas Maria sentiu que a batalha apenas começava. A luz da chave ainda brilhava intensamente em suas mãos. O que mais ela poderia desbloquear? E mais importante, como isso mudaria seu futuro e o futuro de Lucas? Precisamos resolver isso. Nossa história, nosso passado, não podemos deixar isso como está. Maria falou, olhando para Lucas, o peso do novo vínculo o cercando. Mas eu não sou como eles, Maria. Preciso que confie em mim. Lucas respondeu, o desespero agora misturado com a insegurança. A noite começava a cair, e uma nova jornada de verdade e redenção os aguardava. Mas agora, ambos estavam mais cientes de que essa luta também era sobre o legado que carregavam. O campo à frente estava cheio de incertezas, mas Maria sentiu uma nova chama dentro de si. O passado não poderia defini-los, mas eles precisavam enfrentar isso juntos. Havia um futuro a ser construído. Essa batalha ainda não terminou. E com um olhar resoluto, Maria segurou a mão de Lucas, pronta para seguir em frente, não importando o que o destino reservasse. O caminho seria longo, mas juntas elas poderiam encontrar a verdade que liberaria a dor que os prendia.
E antes que se lançassem na escuridão, Maria olhou diretamente para a câmera, como se falasse com todos aqueles que tinham acompanhado sua jornada. Este não é o fim. Essa história apenas começou. Se inscreva no canal agora e não perca as próximas revelações. Esmague o botão de like se você se emocionou com essa jornada até aqui. Deixe seus comentários sobre o que você acha que acontecerá a seguir. Suas teorias são importantes. E, por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história e seus desfechos. Vamos juntos, porque o verdadeiro poder está em nossa comunidade.